O século XIX, o auge do Império Britânico, certamente poderia ser chamado de o século britânico. O século XX foi, inevitavelmente, o século americano, já que os americanos criaram um império, talvez o mais poderoso da história. Em contraste, assistimos nas últimas décadas à rápida ascensão da China, acompanhada mais tarde pela ascensão da Índia e de outras economias menores do leste asiático. Isto levou muitos a chamarem o século XXI de século asiático. O termo já existe há algum tempo, e por boas razões. É o continente mais populoso do mundo que deverá empurrar o crescimento global, impulsionado por uma população jovem e instruída, enquanto o resto do mundo envelhece. A maior parte desse crescimento veio dos dois países mais populosos do mundo, Índia e China. Ambas as economias cresceram a taxas impressionantes nos últimos anos e chamaram a atenção do mundo. No entanto, a Índia continua a ser um país fundamentalmente pobre, que enfrenta uma miríade de problemas, enquanto muitos prevêem que a China estagnará ou mesmo entrará em colapso. Vejamos o percurso destes dois gigantes, os seus problemas e as suas ambições para compreender melhor o futuro que ambos enfrentarão. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Compartilhe o vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. As sementes do século asiático, na verdade, antecederam um boom econômico indiano e chinês. Elas foram plantadas imediatamente após as bombas atômicas dizimarem o Japão. Embora no rescaldo da guerra os Estados Unidos e a Europa tenham prosperado economicamente, a Ásia ainda lutava para encontrar a sua direção política após séculos de colonização, com exceção de 5 economias. O Japão foi o primeiro a se recuperar, ao ponto de desafiar os Estados Unidos pela dominação mundial. Impulsionada pela sua indústria de transformação inovadora e eficiente, a economia japonesa foi a primeira a estabelecer um modelo para um ressurgimento, orientado à exportação. Seguiram-se Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. Transformaram-se em economias pujantes, destacadas pelas exportações e pela rápida industrialização. Muito antes do mundo conhecer a China como a espinha dorsal da indústria mundial, os tigres asiáticos tinham assumido o posto da produção de baixo custo, produzindo eletrônicos em massa e automóveis econômicos numa era em que os videogames, as televisões e os carros estavam se tornando populares no mundo ocidental. Ao lado do Japão, os tigres asiáticos lideraram o crescimento da Ásia a partir da década de 60, tornando-se alguns dos países mais ricos do mundo. Entretanto, a Índia e a China tiveram histórias muito diferentes destas economias. Enquanto a China continental ainda se recuperava dos efeitos do regime comunista e das políticas econômicas radicais de Mao Zedong, a economia indiana vivia sob um sistema econômico similar ao dos soviéticos. A perseguição contra empresas do setor privado, juntamente com um governo ineficiente e corrupto, manteve a taxa de crescimento indiano em 4% entre 51 e 80, um forte contraste com seus pares asiáticos que registraram mais de 7% durante o mesmo período. E então, a China foi quem despertou primeiro. Na década de 60, o PIB per capita chinês ficou atrás de muitos países da África subsaariana. A China tinha um modelo econômico planificado, do estilo soviético, favorecendo a coletivização. As forças de mercado foram praticamente eliminadas do sistema, com o planejamento central a ditar como e o que deveria ser produzido. Os salários e as alocações de emprego também eram administrados de acordo com os planos do Estado. Estes rígidos controles econômicos levaram a ineficiências no sistema, resultando em desastres causados pelo homem, como a fome de 59 a 61, na qual se supõe que cerca de 30 milhões de pessoas tenham morrido. A crise econômica foi agravada pela Revolução Cultural de Mao, lançada em 66, hoje amplamente aceita como uma tentativa de consolidação do poder. Isto lançou o país numa turbulência que durou uma década, o que, segundo os próprios governantes da China, só trouxe graves desordens, danos e retrocessos. Deng Xiaoping assumiu as rédeas em 78, 2 anos após a morte de Mao, finalmente pondo fim à desastrosa Revolução Cultural. Seguiu-se uma política de reforma e abertura, que incluía permitir aos cidadãos chineses um certo grau de prosperidade e incentivou o investimento estrangeiro na China. Simultaneamente,
normalizou as relações diplomáticas com os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Em 79, ele também instituiu a política do filho único para conter o crescimento populacional e limitar o tamanho do país que florescia. A transição gradual da China para uma economia de mercado rendeu grandes dividendos, cujo impacto é visível hoje. A China começou a criar zonas econômicas especiais, ou ZEE, como laboratórios de políticas de mercado flexíveis, começando pela cidade de Shenzhen, no sul, transformando a cidade de uma vila de pescadores em uma potência econômica baseada no transporte marítimo e na indústria de transformação. Estas zonas ofereceram incentivos fiscais aos investidores estrangeiros para criarem e manterem instalações, permitindo que estas regiões funcionassem como centros de produção de baixo custo para multinacionais. Hoje, as ZEE estão espalhadas por toda a China, com variações a depender da localização geográfica, das preferências industriais e da disponibilidade de recursos. Espera-se que as ZEE tenham contribuído com cerca de 22% do PIB da China, sejam responsáveis por 45% do investimento direto estrangeiro e por cerca de 60% das exportações nas últimas décadas. Os políticos indianos podem ter visto este desenvolvimento com inveja, mas o potencial econômico de Delhi também estava prestes a atingir um terreno fértil. Enquanto a China comunista introduzia políticas de mercado livre, a Índia democrática seguia uma política de estatização, desencorajando cada vez mais o investimento privado. A partir de 69 e depois em 80, a Índia nacionalizou os seus bancos privados. Embora isto tenha ajudado a difundir a atividade bancária nas zonas rurais da Índia e a acelerar a Revolução Verde Agrícola, o outro lado foi o declínio na qualidade geral do sistema bancário. Isto agravou o problema de passivos financeiros e as fraudes bancárias tornaram-se comuns. Abrir e administrar empresas era incrivelmente difícil. Licença Raj, como era chamada, denotava a estrita regulamentação estatal que desencorajava ativamente a propriedade privada. Os já dilapidados empresários sofreram com pesados impostos sobre renda, patrimônio e heranças, desmotivando ainda mais a indústria. O imposto de renda indiano, em determinado momento na década de 70, para a faixa mais alta, era de surpreendentes 97,7%. As taxas de crescimento desaceleraram. Isto levou um economista, Raj Krishna, a cunhar um termo, taxa de crescimento hindu, para descrever o pífio crescimento da Índia entre as décadas de 60 e 80. As coisas chegaram no auge em 91, quando a Índia foi forçada a abrir a economia, devido a uma grave crise na sua balança de pagamentos. Com a Índia à beira do calote, as reformas conduziram para uma economia mais liberalizada, o que representou um ponto de virada para a Índia. A licença Raj havia terminado. Hoje, a Índia e a China são retratadas como exemplos contra a estagnação econômica global. Os gigantes asiáticos percorreram um longo caminho desde as eras pré-reformas e estão entre as 5 maiores economias do mundo. Mas ambos têm pontos fortes e desafios únicos, e também ambições muito diferentes. Embora muitas vezes sejam colocados lado a lado, eles estão em diferentes estágios de desenvolvimento. A China, no início de 2023, tinha um PIB de cerca de 19 trilhões de dólares, enquanto a Índia tinha um PIB de 3,7 trilhões. A economia chinesa era, portanto, cerca de 5 vezes o tamanho da economia indiana. Este raciocínio também se aplica ao PIB per capita, que na China era de cerca de 13 mil dólares e na Índia de 2.600 dólares. Como a Índia iniciou as reformas mais cedo e teve um crescimento mais intenso nas décadas de 90 e 2000, o fosso em relação à Índia começou a aumentar rapidamente. O crescimento chinês entre 79 e 2018 foi de cerca de 9,5% ao ano, o que significou que a economia chinesa praticamente duplicou de tamanho a cada 8 anos. A Índia cresceu a uma taxa de cerca de 4% até 91, quando o crescimento acelerou, mas nunca se aproximou dos picos da China. Nos últimos 30 anos, a média foi de 6,2%. O crescimento chinês foi construído em torno de uma robusta produção de baixo custo, alimentado por investimentos de capital em larga escala, a maioria provenientes de fora da China. As empresas com investimento estrangeiro, ou FIE,
representaram quase 60% das exportações chinesas no seu pico em 2005 e também 60% das importações. Em 2010, as FIE empregavam cerca de 55 milhões de trabalhadores, ou cerca de 16% da força de trabalho urbana da China. Uma segunda alavanca crítica utilizada pela China foi a produtividade marginal do trabalho. As suas reformas econômicas significaram um aumento mais acentuado deste aspecto fundamental, muitas vezes ignorado, impulsionado pelo afrouxamento dos controles de produção até então ditadas pelo Estado. Isso permitiu que as forças de mercado desempenhassem um papel fundamental na melhoria da produtividade, desde a agricultura até a indústria. Além disso, o investimento internacional trouxe novas tecnologias e processos que melhoraram a eficiência. Vários gigantes reconhecidos globalmente, bem como futuros gigantes, abriram lojas na China para aproveitar a mão de obra vasta e barata para expandir os seus negócios. O rápido crescimento da China, intensiva em mão de obra e liderado pelo setor industrial, significou um avanço social imediato para os chineses. A população que antes dependia da agricultura entrou no setor manufatureiro. Paralelamente, o incentivo da China para melhorar a qualidade da sua força de trabalho levou a um aumento na taxa de alfabetização, de 65% no início da década de 80 para mais de 97% em 2020. O crescimento foi tão impressionante a um ritmo único no mundo. Uma superpotência econômica foi criada numa questão de poucas décadas. A história de crescimento da Índia foi muito mais moderada, ao contrário da China. Embora as reformas na Índia tenham trazido investimentos estrangeiros, não foram na mesma intensidade dos recebidos pela China. O crescimento foi mais disseminado, com vários setores registrando desempenhos melhores em relação à década de 80. Se a indústria de transformação foi o trunfo da China, o crescimento indiano foi impulsionado por um setor de serviços muito resiliente, que se beneficia da enorme massa de pessoas que falam inglês e são capacitadas em TI. A Índia se tornou o back-office global, enquanto a China ocupou o lugar da fábrica do mundo. Os centros de atendimento ao consumidor, que servem como assistência técnica para milhares de multinacionais, formam uma grande parte desse ecossistema. Nas últimas 2 décadas, a economia indiana também se beneficiou de certas iniciativas estatais, como a Interface de Pagamentos Unificado, ou IPU. Um sistema similar ao Pix brasileiro teve um efeito multiplicador na economia. Lançada em 2016, a sua utilização se tornou tão ampla que em maio de 2023 registrou 3.600 transações por segundo, sendo utilizada por 300 milhões de pessoas. A Índia é líder mundial de pagamentos em tempo real, com a China num distante segundo lugar. Mas a Índia não reproduziu a ascensão chinesa. O crescimento tem sido mais cíclico, enquanto o da China é exponencial. Talvez a maior razão seja a natureza federal do Estado indiano, o que significa que o governo central é mais limitado e as reformas muitas vezes não chegam às províncias. As reformas trabalhistas e comerciais e as privatizações ficaram muitas vezes inacabadas. Ao contrário da China, onde a autoridade central tem o poder de atropelar quaisquer obstáculos locais, a abordagem democrática da Índia, embora mais conciliatória, não permitiu o arranque do processo de reforma do país. Na verdade, algumas reformas ainda estão em curso. O sistema fiscal notoriamente complexo da Índia foi reformado apenas em 2017, com a nação finalmente avançando para o sistema fiscal uniforme. As reformas agrícolas permanecem pendentes até hoje, devido à falta de vontade política e à resistência a privatizações. Os rendimentos vindos do campo ainda são extremamente baixos, equivalentes a apenas 1/3 dos da China e a metade dos do Vietnã e da Indonésia. As reformas chinesas foram mais eficazes e colocaram a China no caminho para se tornar a maior economia do mundo em meados deste século. Mas a China parece começar a vacilar nesse caminho. Provavelmente, o desafio mais assustador que a China enfrenta é o colapso populacional, tanto em quantidade como em qualidade, agravado pela política do filho único. O crescimento chinês deveu-se a uma população vasta, jovem e aptas à capacitação nas décadas de 80 e 90, uma vantagem que a Índia detém hoje. Mas quando a população envelhece e não é substituída, como foi o caso na China, essa vantagem desaparece.
A idade média na China em 78 era de 21 anos e meio. Em 2020, esse número subiu para 38,4. Cerca de 14% da população da China tem hoje mais de 65 anos e deve continuar crescendo. Isto significa que uma população maior deixará de pagar impostos para depender dos impostos de uma parcela menor da população, uma grande dor de cabeça para o Estado. Além disso, a população chinesa também está diminuindo devido à queda das taxas de natalidade. A China já foi superada pela Índia como nação mais populosa do mundo, e espera-se que a população chinesa caia espantosos 50% até o ano 2100. Este fenômeno chinês tem sido comparado com o Japão, que tem enfrentado preocupações semelhantes, mas há uma diferença gritante. A China não pode se considerar rica. O rendimento médio japonês já estava nos níveis do primeiro mundo antes da sua população parar de crescer. Em outras palavras, o Japão ficou rico antes de envelhecer. É improvável que a China faça o mesmo. O segundo grande desafio que a China enfrenta é de natureza estrutural. A crise imobiliária daquele país, que tem ameaçado derrubar a segunda maior economia nos últimos anos, continua sendo um atoleiro para o Estado chinês. Tudo começou com a Evergrande, a segunda maior construtora da China, que ficou inadimplente em 2021, devido a dívidas insustentáveis. Seguiu-se então uma onda de calotes do setor imobiliário. Isto acendeu o alerta na China, porque este setor representa 25% da atividade econômica do país. O governo chinês tem reprimido os níveis de endividamento das demais construtoras, num esforço para estabilizar as finanças das empresas. Décadas de construções desenfreadas levaram a excesso de oferta e agora que a procura está caindo, a situação é alarmante. O terceiro grande desafio é de natureza geopolítica. A China cresceu como uma espinha dorsal industrial do mundo, onde as nações desenvolvidas se beneficiaram da mão de obra barata dos trabalhadores chineses. A China, ciente de que a sua vantagem de baixos salários terminará em breve, está tentando passar para a próxima fase de crescimento, saltando para a indústria de inovação e tecnologias avançadas, como a inteligência artificial. Dada a natureza pouco transparente do governo chinês e o receio do Ocidente contra as ambições chinesas, esta ascensão acendeu o alerta, levando a guerras comerciais e embargos. Tudo isto contribui para uma tendência muito preocupante para Pequim. Desde o início da sua abertura ao mundo, a participação da China no PIB mundial cresceu de forma constante, até o ano passado, quando encolheu pela primeira vez em 50 anos. Mas agora está caindo bastante, de 18,4% para 17%. Ou seja, os problemas descritos aqui não são exagerados, é a realidade chinesa. Mas isto irá minar a legitimidade do Partido Comunista? Até agora, há poucas evidências disso, mas sem uma solução para a estagnação econômica, o problema vai aumentar e deixará todos os membros do partido nervosos. Por outro lado, os desafios econômicos da Índia são totalmente diferentes dos da China. Talvez o maior obstáculo que atrasa o crescimento da Índia seja sua infraestrutura deficiente. A falta de financiamento, leis engessadas e a burocracia, além do planejamento ineficiente, levaram a uma infraestrutura pública frágil, que muitas vezes acaba por ser emendada quando necessário. Em seções críticas de infraestruturas, como a geração e distribuição de energia, transporte público, rodovias e transporte de cargas, a Índia está muito atrás dos seus pares. Certos setores de capital intensivo, como a construção civil, a siderurgia e o automotivo, que são críticos para o crescimento nacional, são altamente dependentes de uma boa infraestrutura. As iniciativas da Índia, como o Make in India, focadas no aumento da participação industrial daquele país no mercado mundial e na tentativa de atrair as indústrias que estão saindo da China, estagnaram devido a deficiências de infraestruturas, apesar da abundante disponibilidade de mão de obra. Outro desafio com que a Índia tem lutado são as suas políticas protecionistas e a recusa em aderir a acordos comerciais globais. Embora a Índia tenha acordos comerciais com alguns países do sul da Ásia, não se compara a países da ASEAN ou da União Europeia. Independentemente do governo no poder, a Índia nutre uma abordagem cínica em relação aos investimentos estrangeiros, seja no setor do varejo ou no setor automotivo,
o protecionismo indiano impediu que a nação se beneficiasse do crescimento tecnológico mundial. O cenário empresarial pouco transparente da Índia também é um grande obstáculo, tendo em vista que o governo está aliado a alguns campeões nacionais, algo semelhante aos oligopólios que impulsionaram o desenvolvimento da Coreia do Sul. Dada a enorme desigualdade da sociedade indiana, a opinião pública tornou-se mais hostil a esse estado de coisas, especialmente depois que grandes conglomerados como Adani foram acusadas da maior fraude corporativa da história, segundo os relatórios Hindenburg, e ainda receberam apoio do governo. O grupo Adani, avaliado em mais de 200 bilhões de dólares, foi acusado de manipulação do mercado de ações, fraude e lavagem de dinheiro. Mais tarde, porém, o gigante voltou às atividades graças ao governo. Em resumo, a China é uma superpotência, dada a sua dimensão econômica e poderio militar, e que pretende substituir os Estados Unidos no curto prazo. Ao contrário da União Soviética, a China tem muitas ferramentas em suas mãos. A sua economia está altamente interconectada e todo mundo sofreria com a sua queda. Tem uma cultura vibrante de startups, que impulsiona a sua inovação, mesmo que grande parte dela seja baseada em cópias. Em comparação com a maioria das nações ocidentais, a inteligência artificial chinesa está bem à frente. As ambições de Xi Jinping já nos deram vislumbres da assertividade da China, não só na economia, mas também na geopolítica, em Hong Kong, Xinjiang e Taiwan. Mas o fosso entre a China e os Estados Unidos ainda é enorme, e dados os enormes desafios, a China poderá não conseguir destronar os americanos. A Índia também se vê como uma futura superpotência, mas a visão é mais distante do que a da China. O seu objetivo a curto prazo continua sendo tirar a maior parte da sua população da pobreza e talvez alcançar o status de país de renda média em breve. Embora tenha atraído a atenção global com um programa espacial vibrante e um ecossistema ativo de startups, a Índia precisa hoje de reformas mais ousadas e de pragmatismo em relação a investimentos, para impulsionar um crescimento mais amplo e mais rápido se quiser alcançar a China. O crescimento indiano já conseguiu igualar ao chinês nos últimos 8 anos, mas dado o seu baixo ponto de partida, as oportunidades continuam sendo enormes. Apesar dos seus problemas, ambas as economias parecem destinadas a tornarem-se os seus próprios polos econômicos num futuro próximo. O tempo dirá se o geopolítico Peter Zeihan está certo ao afirmar que a economia da China e seu modelo social entrarão em colapso total. Se isso acontecer, a Índia poderá ser o principal beneficiário. As engrenagens estão se movendo, mas Delhi tem um longo caminho a percorrer para atrair o capital estrangeiro para o subcontinente indiano.